Você vai deixando o seu like, se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falando aqui sobre as peças, citamos várias peças desse time do Zubeldia. Menos uma. James Rodrigues. Júlio Casares, presidente do São Paulo, nesta quinta-feira, indicou uma possível saída do James após a Copa América. Isso mesmo, nós temos aqui as aspas do presidente do São Paulo, que diz o seguinte, é um jogador com contrato no São Paulo e está cada vez mais claro que ele não está nos planos do técnico. Agora vai ter a Copa América, ele vai ser convocado e a janela vai determinar o futuro do James. Não temos nenhuma proposta. A partida para outro clube tem que ser boa para o atleta e principalmente para a instituição. James Rodrigues, que tem contrato com o São Paulo até junho de 2025. E ainda não foi utilizado pelo Zubeldia. James Rodrigues volta a ser pauta, certamente será chamado pela seleção colombiana, onde tem um espaço cativo lá e joga e adoram o James Rodrigues, mas aqui no São Paulo não tem jogado o James. E aí fica essa pergunta, se vai ficar ou não vai ficar. Um jogador como o James Rodrigues, né, não vai aceitar o banco, muito menos ficar fora da lista de relacionados. Meu caro Piperno, o que falar dessa situação toda, mas antes, o pessoal está pedindo para eu chamar um break na Rádio Jovem Pan, é coisa rápida e já voltamos com canelada para você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, diga lá, Piperno, a situação de James Rodrigues com o São Paulo. Jogador inútil até agora no São Paulo, em momento algum ele criou na cabeça do técnico algum tipo de dúvida ou de expectativa em poder contar com ele. Então, se um jogador não tenta se escalar mostrando futebol, mostrando pelo menos empenho, vontade, desejo de jogar, tesão por atuar numa camisa, com uma camisa tão importante como é a de São Paulo, não se pode recriminar, não se pode culpar o técnico. Tá? Se o jogador não se esforça, é aquela coisa que nós falamos outro dia sobre também o Gabigol. Ele tem que tomar a iniciativa de se tornar um jogador mais útil, voltar a ser um jogador útil, coisa que, obviamente, ele já foi com sobra no passado. Então, o James é um jogador sobre quem eu sempre faço uma comparação com os momentos finais do Valdívia aqui no Palmeiras. Um monte de torcedor suspirava por ele. O cara jogava bem 1 ou 2 vezes por ano. Então, ele dava a impressão de que ele usava o Palmeiras para se preparar, para se recondicionar, treinar, ganhar força física, condição física, para jogar na seleção do Chile. E quando chegava na seleção do Chile, de fato ele atuava bem. Aí, né, aquelas viúvas, enfim, viúvas de... o mito Valdívia. Eu tenho um amigo que tem quadro do Valdívia em casa, pô. Vai, pra quê? Eu juro, pra quê, né? Dar na cabeça de alguém. Então, essa turma que isso? toda... mas o que... Assim, teve a sua história com o Palmeiras também. Teve, mas aí que tá o negócio. Você pegar... Claro que concordo com você, a última passagem do Valdívia pelo Palmeiras não foi tão boa assim, mas, né, teve a sua história. Mas foi a passagem mais longa, inclusive, né? E no momento que se precisava mais dele, porque o time da primeira passagem, né, o time de 2008, por exemplo, até que era razoável, o time quarto colocado, inclusive, no Campeonato Brasileiro. O time de 2014 foi um time que só não caiu por uma obra do acaso e do Santos. O time de 2012 caiu. Então, naquele momento se precisava muito dele. Mas aí ele aparecia para jogar na seleção do Chile. Aí jogava bem no Chile, as viúvas, o El Mago e tal. Tá bom, mas o El Mago é lá. Aqui não. Né? Jogou uma estupenda Copa América em 2015. Antes de ir para a Copa América, ele fez um jogo bom no Palmeiras, que foi contra o Corinthians em Itaquera. Aí deixou aquele gostinho, né? E tal, né? Um monte de gente ficou com a boca salivando, de desejo. Mas, ou seja, nunca mais jogou no Palmeiras, até porque depois também o Paulo Nobre não quis mais. O James, a impressão que dá é um pouco isso, é que o James não teve tempo para se tornar ídolo de São Paulo. Agora, em compensação, quando ele, nesse último giro de data FIFA... De volta à rádio, hein, Piperno? Falando do James Rodrigues, que não joga hoje mais uma vez fora do banco de reservas por opção do professor Zubeldia. São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0. É o Canelada da Jovem Pan, de volta à rádio. E a gente comentando essa situação do James Rodrigues, segundo o Júlio Casares.
O futuro do Rames Rodrigues pode ser decidido logo após a Copa América, Piperno. E aí, então, o Rames, né, nesse último giro de data FIFA, jogou bem lá com a seleção colombiana. E aí, aquele torcedor menos consequente, nossa, olha só, né, é o Rames voltando. Voltando nada. Ele não se empenha para jogar no São Paulo. E o Júlio Casares deve estar assim, todo dia fazendo orações aí para aparecer alguma proposta para se livrar dele, desse salário alto. Porque o que pega é realmente o fato de que o jogador tem um contrato e o jogador não vai abdicar do dinheirão que o São Paulo paga para ele. Essa questão do Rames Rodrigues com a seleção colombiana, que vira e mexe a gente vê algum tipo de questionamento, como é que joga lá e não joga no São Paulo? Acho que a gente pode entender pelo fato de que a seleção colombiana não joga com a mesma frequência do São Paulo. São Paulo joga quarta, domingo, às vezes tem viagem, tem competição como a Libertadores. A seleção colombiana é uma data FIFA aqui, uma data FIFA lá, é um jogo aqui, é um jogo lá, é um amistoso. Agora sim vai ter a Copa América, uma sequência maior de jogos, mas geralmente é um jogo aqui e um jogo ali, né? E aí, para um jogo aqui, um jogo ali, o Rames vai ter à disposição, não é possível. Mas para o São Paulo, que joga meio de semana, fim de semana, não tem jogado. Mas não foi só no São Paulo, porque ele passa pela Grécia e não consegue jogar. Ele passa pelo Catar e também não consegue ter uma quantidade assim tão grande de jogos. O que se passa com o Rames Rodrigues, José Manuel? Não passa. Assim, Rames Rodrigues do São Paulo deve ser outro cara. Acho que o Rames Rodrigues da seleção da Colômbia acho que é um, o do São Paulo é outro. Irmãos gêmeos, talvez? Um joga lá, outro joga aqui, porque não pode ser o mesmo jogador, né? A mesma pessoa. São Paulo, ele não justifica mesmo presença nem no banco de reservas. Você colocou bem aí que na seleção colombiana joga de vez em quando, né? Mas se ele jogasse de vez em quando no São Paulo, poderia ajudar, né? Já pensou só jogar São Paulo, futebol brasileiro, os times jogam geralmente aí a cada 3 dias. Se ele jogasse uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu não tenho a menor dúvida que ele poderia ser útil à equipe do São Paulo, né? Um jogo como o de hoje, por exemplo, com os desfalques aí, de repente, se ele entrasse em campo e decidisse, né, ia ganhar moral, justificar o salário que ele recebe. Mas nem isso, né? Porque nos treinos não está convencendo. E sai treinador, entra treinador e é a mesma coisa. Ninguém confia nele. Por quê? Não vê dedicação nos treinos, não vê rendimento nos treinos, rendimento físico, que seria o mínimo, né? De se esperar. Acho que a gente discute porque ele jogou bem na seleção da Colômbia esses 2 jogos, né? No primeiro jogo ele entrou no segundo tempo, né? Ele e o Richard Rios, os dois entraram muito bem, né? E no segundo jogo ele jogou o jogo inteiro. Mas só por isso, viu? Caso contrário, não haveria justificativa nem para discutir o nome dele no São Paulo. Nunca fez nada no São Paulo. Cara, e você pensa, né? O São Paulo hoje com esse sofrimento no ataque, para criar chances, e você tem o Rames Rodrigues e o Rames simplesmente não consegue jogar nesse time, não consegue entrar. Passou, talvez, a imagem para o torcedor de que quem não queria o Rames era o Carpini. Mas com o Dorival ele já não tinha jogado, com o Carpini não jogou, e com o Zubeldia, que não tem tanto tempo assim de São Paulo, pouquíssimo tempo já do Zubeldia, também não tem entrado no time. Inclusive, fica fora do banco com o Zubeldia. Sabe que eu achei que vai chegar um treinador argentino aí e eu acho que ele vai dar uma moral pro Rames Rodrigues, né? Vai tentar colocá-lo para jogar. Ele viu o que aconteceu com o Carpini, né? Nada. É melhor colocar para jogar porque o Carpini, torcedor, estava pegando no pé. Não convenceu o professor Zubeldia, não está colocando nem no banco, Bruno Prado. Rames Rodrigues, o Casares, até para completar aqui a informação, entrevista para a ESPN, dando aqui os créditos. Abre aspas. É um jogador com contrato no São Paulo, está cada vez mais claro que ele não está nos planos do técnico. Se é uma contratação que jogou pouco, trouxe naquele momento o São Paulo a uma dimensão diferente, o São Paulo voltou à prateleira de grandes contratações. Às vezes, jogadores chegam e não conseguem jogar. Então, logo termine a Copa América, nós vamos cuidar disso com dedicação e cautela para ter um final feliz, fecha aspas. Aqui já achei uma justificativa do Casares, né? Porque como ele fez a contratação, a diretoria do São Paulo claramente fica, né, envolvida nesse negócio do Rames Rodrigues, tentando dar uma justificativa aí
dessa contratação? Por que o São Paulo foi atrás do meia colombiano? A sua opinião, Bruno Prado? Eu não acredito que ele vá dar a volta por cima no São Paulo. Não sei se ele voltará a jogar pelo São Paulo, mas enquanto tem contrato é possível. Mas eu não acredito, em nenhum momento eu acreditei que ele teria uma sequência de jogos, né? Depois que ele começou a jogar, né? Quando ele chega, começa do zero, deixa o cara jogar e ver o que acontece. Mas já há um bom tempo é bem claro que não vai rolar. E aí, podendo falar até de antes da chegada dele no São Paulo, o histórico recente dele nos outros clubes, nos outros lugares que ele jogou. Tem sido assim, o Rames, até foi olhar a idade dele, ele está com 32, ele é um cara jovem ainda, ele poderia estar jogando num alto nível, mas eu imagino que tem a ver com uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, o Piperno falou disso outro dia, quando a gente falava do Gabigol. Não é que o cara, quando fala, o cara não consegue manter o foco total na carreira, não é que o cara não treina, não tá nem aí, não, ele comparece, ele vai aos treinamentos, ele cumpre a parte dele profissionalmente, assim, ele, até onde se sabe, não tem nenhum caso de indisciplina. Ele cumpre os horários deles, as obrigações. Mas tem muitos jogadores nessa faixa, e até o Gabigol tem um pouco menos, o Ronaldinho Gaúcho, claro que eu não estou comparando o jogador, estou falando dessa parte do cara cedo demais começar a cair de produção. O Ronaldinho até antes dos 30 já era um jogador muito abaixo do que foi um dos grandes jogadores do mundo, o melhor do mundo em alguns momentos. Ele antes... 26. 26. O Ronaldinho, o Kaká, o Adriano e o Ronaldo, todos eles jogaram as suas últimas Copas do Mundo com menos de 30 anos. Eu acho que o Rivaldo também. Todos eles com menos de 30 nas suas últimas edições de Copa do Mundo. E cada um com a sua história. Alguns com lesões sérias, como o Ronaldo, outros não. O Ronaldinho Gaúcho nunca teve nenhuma lesão séria. E o Rames, acho que é isso. Não é que o cara não faz nada, não treina. Ele treina. Ele vai lá, ele faz o dele. Mas, às vezes, você precisa de algo a mais na parte mental de concentração e, consequentemente, às vezes, na parte física para recuperar de uma lesão, para ter uma condição melhor. E, às vezes, emocionalmente, o cara não consegue mais e não é nem de sacanagem. É um cansaço. Ou o cara está satisfeito. Cara, eu queria ser jogador para ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro, tô rico, beleza. Eu queria jogar no Real Madrid, joguei. Eu queria jogar uma Copa do Mundo, joguei. Fui artilheiro da Copa, inclusive. E às vezes não é nem de sacanagem, não é que o cara pensa, não, agora eu parei. Não, às vezes o cara não tem mais um objetivo tão claro e cai um pouquinho. Até com o treinador isso acontece. Talvez tenha acontecido, e claro, a gente não está na cabeça do cara, não sabe. O Luxemburgo, depois que voltou do Real Madrid, ele foi caindo aos poucos. O Luxemburgo com certeza tinha alguns objetivos na carreira. Chegar à seleção brasileira, ele chegou antes do Real Madrid. Depois, quando começou, dirigiu um grande time, dirigiu o maior time do mundo. Ser campeão, ele foi campeão brasileiro 5 vezes, ganhou o Paulista várias vezes, acho que tem 8 paulistas. Libertadores foi uma que ele não conseguiu, mas já era um cara super vencedor, parte financeira também resolvida, dirigiu a seleção, dirigiu um clube europeu. E às vezes não é nem de sacanagem, a falta tá aí agora, o que eu vou conseguir a mais do que eu já consegui? E isso é meio inconsciente, acho que não é totalmente, já consegui o que eu queria, parei, não vou fazer mais, não é isso. Mas às vezes falta... Deixa de fazer sacrifícios. Para buscar uma coisa que ele sonha muito. Era uma coisa natural, aquele sacrifício que fazia no dia a dia, mas chega num momento, cara, agora vou administrar um pouco, né? Você falou da idade, o Rames vai fazer 33 em julho. O Gabigol vai fazer 28, acho que em agosto, uma coisa assim. Novo ainda. Logo também, né? Mas esse paralelo foi bem... Quer dizer, o Rames Rodrigues não joga faz tempo, faz muito mais tempo. Mas o Gabigol já faz 1 ano e meio quase que também já tá no outro nível. E ontem eu vi ele jogar, cara, completamente terrível de novo. Fora de forma, nossa senhora. E às vezes o cara pensa, eu não vou conseguir mais o Gabigol. Você pode dizer, o Gabigol podia sonhar em jogar na Europa e dar certo. Ou jogar uma Copa, mas talvez o cara internamente entenda, eu acho que eu não vou mais voltar para a Europa. Aqui eu já ganhei tudo no meu time, no caso do Flamengo. Talvez ele não acredite. Depois da Copa do Catar, ele passou a acreditar. Não, acho que em 26 eu não vou. Em 22 talvez eu fosse. Em 26 eu não vou. Então, talvez falte assim. Às vezes o cara mesmo sente que não, o máximo que eu podia alcançar, eu alcancei. Isso aqui já sei que não vai dar. E acaba não conseguindo fazer o máximo que pode. Né? É difícil admitir isso publicamente, mas sendo justo com o Rames Rodrigues...
Eu até comentei em outras ocasiões, diante da pressão da torcida do São Paulo em cima do Carpini, que tem que utilizar o Rames, eu até fiz alguns questionamentos, o Rames não fala, né? O Rames, ele não dá nenhum tipo de parecer sobre o São Paulo, e quando ele chega a conversar com a imprensa, lá fora, em jogos da seleção colombiana, ele fala dos times lá de fora, até mesmo pediu uma chance em La Liga, o Campeonato Espanhol. Esses dias eu vi uma publicação dele, um comentário num post lá de torcedores do Everton. Mas sobre o São Paulo em si ele não fala o Rames Rodrigues. E tem isso que o Bruno citou, é muito difícil o cara admitir publicamente, mas eu cheguei a falar no começo do ano, tá? O São Paulo quer o Rames em campo, diretoria do São Paulo quer o Rames, torcedor quer o Rames, mas o Rames quer estar em campo com a camisa do São Paulo? Fica também essa pergunta, esse questionamento. Os técnicos, a gente está vendo aí a posição de cada um deles. O Dorival mal usou o Rames Rodrigues. Carpini, então, acho que um dos motivos que o fizeram sair do comando técnico tá aí, acho que o Rames, o torcedor ficou pegando no pé, e o Zubeldia não está colocando para jogar.